Olá, pessoal. Olha eu aqui novamente, Carlos Tonazzi, no bate-papo com o estomaterapeuta. E hoje nós vamos discutir um assunto bem interessante e bem comum na nossa prática profissional, que é o skin tears, ou lesão por fricção. É uma lesão que acontece principalmente em extremos de idade e nós vemos frequentemente esse tipo de acometimento. Então, nós vamos abordar alguns aspectos de prevenção e tratamento que envolvem os nossos cuidados de enfermagem. Aqui nós temos um exemplo, de skin tears ou lesão por fricção, onde houve perda total de retalho. Nós observamos que, pela própria foto, nós percebemos que é uma pele idosa, frágil, e é isso que nós encontramos no nosso dia a dia de clínica. Então, qual seria a condição clínica do skin tears ou lesão por fricção? É um ferimento traumático resultante da separação da epiderme da derme. É geralmente relacionado ao atrito e força de cisalhamento. Então, nós sabemos que isso é muito comum com esse tipo de paciente. E nós temos alguns parâmetros de avaliação. Primeiramente, eu tenho que entender que uma das classificações que se usa, existem outras, é a categoria 1, 2 e 3. Quando eu tenho a categoria 1, eu tenho um rasgo na pele, porém, não tenho perda de tecido. Já na categoria 2, eu tenho esse rasgo na pele com perda parcial. E na 3, eu vou ter perda total dessa epiderme com retalho epidérmico ausente. Aqui, um exemplo clássico da categoria 1, eu não tive perda do retalho. Aqui eu tive uma perda parcial na categoria 2. Já na categoria 3, eu tive uma perda total com ausência do retalho. E aí, se nós formos fazer uma abordagem epidemiológica, a gente observa que 42% dessas lesões por fricção, elas se localizam nos cotovelos. Isso dá para se entender e associar muito isso à questão das mobilizações e transferências desses indivíduos, tá? Já nas pernas, 22% relacionado às cadeiras de rodas e grades de camas e 13% nas mãos, tá? Nós estimamos que a cada ano quase 1,5 milhão de indivíduos desenvolvem essas lesões, principalmente indivíduos institucionalizados. E há uma previsão de que até 2030, o número de indivíduos com alto risco para se desenvolver essas lesões seja de 8 milhões de pessoas, e isso somente nos Estados Unidos. E para a gente entender esse tipo de ferida, a gente precisa conhecer a fisiopatologia e os fatores de risco. Os fatores de risco são muito claros, principalmente para idades avançadas, maior que 85 anos. Só uma observação. Nós encontramos pessoas com 70 anos, 70 e poucos anos, com esse tipo de ferida, tá? A maior parte em sexo feminino, da raça branca, com ingestão nutricional inapropriada, inadequada, e que tem passado história de lesões já prévias, peles secas, descamativas, áreas de equimose e hematomas, queratose actínica ou seborreica, edema de extremidades, que a gente sabe que isso vulnerabiliza muito a pele, além de 3 aspectos que andam junto com a senilidade, que é déficit da capacidade cognitiva, da sensibilidade sensorial e da acuidade visual. Esses 3 aspectos juntos, eles vulnerabilizam muito o idoso, colocam o idoso numa situação muito frágil para desenvolver a lesão por fricção. Também nós temos alguns idosos que apresentam agitação psicomotora, rigidez e espasticidade, a mobilidade está totalmente prejudicada ou parcialmente, e isso, consequentemente, privando e limitando as atividades de vida diária, principalmente na questão de transferência, reposicionamentos, que tudo isso também associado a essa questão de mobilidade prejudicada, eu posso ter quedas, batidas, e aí nós vamos uma série de outros problemas que a gente pode encontrar nesse idoso, e associado a tudo isso, os curativos adesivos, que são extremamente nocivos para essa pele. Hoje a gente conhece os curativos à base de silicone, daqui a pouco eu falo disso. Nesse slide, eu tenho, olhando para o computador, para a tela, eu tenho à esquerda uma pele jovem
e à direita uma pele idosa. A gente observa alterações funcionais, anatômicas visíveis, né? Nós podemos observar que uma pele mais idosa, ela vai ter menos irrigação, vai ser menos hidratada, vai ser mais vulnerável ao trauma. E aí, quais seriam as minhas estratégias, as minhas intervenções de enfermagem na prevenção desse tipo de lesão? Primeiro, a gente está observando que o ambiente ele vai influenciar, né, negativamente nessa promoção dessa ferida. Então, eu preciso fornecer um ambiente seguro. Quando eu vou fazer uma visita, né, domiciliar, ou um indivíduo chega no meu consultório, ou ele está internado, independente, eu preciso conhecer esse ambiente, saber se ele está seguro, apto para esse indivíduo estar inserido, porque ele tem déficit cognitivo, de equilíbrio, de marcha, visual, de sensibilidade. Então, tudo isso pode colocar ele em risco nesse ambiente. Então, nós precisamos de fazer uma avaliação no primeiro contato que eu tenho com esse paciente. E, através disso, quando eu identifico problemas, eu consigo claramente instituir um protocolo de prevenção, tá? E aí, dentro dessas possibilidades, além desse ambiente seguro, né, para garantir e evitar traumas, eu preciso também usar roupas de mangas longas e calça comprida. Considerando aqui nesse aspecto que nós vivemos num país tropical, né, abençoado por Deus e bonito de natureza. E nós temos lugares, regiões que a temperatura passa de 40 graus. E aí, se eu mantiver esse indivíduo com roupas de manga compridas, sem que a climatização desse ambiente esteja adequado, eu vou fragilizar essa pele porque ela vai ficar úmida de transpiração o dia todo. Então, atenção para esse aspecto. E outra coisa, a questão da luminosidade, né, e disposição dos móveis no ambiente, que eu já falei, questão de tapetes, tipo de calçado que esse idoso usa, se ele tem uma marcha firme, segura, ou se não. Algumas vezes nós precisamos dos nossos colegas fisioterapeutas para melhorar essa questão de equilíbrio, marcha e postura. E quando eu já tenho uma lesão instituída, né, eu já possuo a lesão, eu preciso educar os familiares, os cuidadores, os profissionais da minha instituição, porque ele tem que saber a maneira correta de lidar com esse indivíduo. Ele não pode, na hora de fazer uma transferência, pegar esse indivíduo de qualquer jeito, senão ele vai rasgar a pele. Eu preciso oferecer líquidos entre as refeições, porque o idoso, na grande maioria das vezes, não decodifica a sede. O centro regulador de sede já tem alteração por causa desse decréscimo de funções neurológicas mesmo. Então, eu preciso de colocar no meu plano uma hidratação, verificar. Ele tem restrição hídrica? Não tem? Então, vamos instituir esse aumento de ingestão de líquido para essa pessoa. E usar hidratantes. Nós temos, né, cremes hidratantes à base de ureia que vão favorecer essa hidratação da pele. Aqui também entra um aspecto importante que nós vamos precisar dos nutricionistas para fazer uma dieta adequada, equilibrada para essa pessoa, com as restrições. É diabético, é hipertenso, é renal crônico e assim sucessivamente. Proteger o indivíduo da autolesão, muito comum, mesmo nessas agitações psicomotoras ou não, às vezes ele tem uma pele que está com muito prurido, coçando muito, umas unhas grandes, acaba lesionando. Então, eu preciso de estar atento a isso. E no caso dos profissionais e cuidadores, na hora de mobilizar esse paciente, a fim de se evitar atritos e cisalhamentos, eu posso lançar mão de um traçado, que é fácil de se usar e ele dá uma certa segurança para esse indivíduo. Lembrando também, como a gente viu nos dados epidemiológicos, de proteger os braços e pernas das cadeiras, tá? E, novamente, não usar curativos aderentes para essa pele frágil. Aqui é interessante esse elevador, né, em algumas instituições aqui de Belo Horizonte, do Brasil, já possuem, que vai favorecer muito e vai facilitar muito, além de favorecer, facilitar ergonomicamente para os profissionais, ele vai proteger a pele, porque eu não vou fazer atrito, cisalhamento, não vou fazer uma pressão exagerada nos braços na hora que eu for pegar, e eu vou
manter um ambiente mais seguro. Quando eu tenho essa lesão já instituída, eu tenho um indivíduo idoso com pele frágil, correto? Então, eu tenho que pensar numa limpeza da ferida suave, delicada mesmo, tá? Para evitar que amplie ou piore essa lesão, usando, obviamente, solução fisiológica. Secar a pele sempre ao redor, cuidadosamente. Quando possível, quando o retalho estiver presente na íntegra ou parcial, eu vou aproximar as bordas, tá? E estar muito atento na hora de remover o curativo. É interessante eu colocar uma seta que vai direcionar na hora de eu fazer retirada, para eu não tirar na posição contrária e arrancar esse retalho. E, obviamente, como nós já falamos, usar produtos que protejam essa pele, que hidratam a pele, e anotar sempre o tamanho da lesão, fazendo a mensuração, observando o leito da ferida, descrevendo característica, se tem granulação, se apareceu necrose, para a gente perceber a evolução dessa ferida. E até hoje não há um consenso, né, muito detalhado de como fazer, né? Pelo menos não havia em 2006. Nós sabemos que hoje existem documentos atuais que mostram a importância do curativo à base de silicone, né, que vai favorecer uma retirada atraumática e sem dor para esse paciente, além de permitir, né, prevenção de infecção, possibilidade que esse paciente tenha maior dinamismo, maior mobilidade. Então, o objetivo do tratamento sempre vai ser o quê? Reduzir sangramento. E nesse aspecto, entra-se o curativo de alginato de cálcio, e eu chamo a atenção grandemente desse aspecto, tá? Porque muitas pessoas acreditam que o alginato de cálcio vai fazer grandes hemostasias, e não faz. Ele faz pequenas hemostasias. Então, obviamente, nesse tipo de lesão, eu não tenho acometimento de vasos importantes, mas caso tenha, eu não posso confiar que um simples alginato vai fazer uma hemostasia de uma perda sanguínea volumosa, tá bom? Limpeza nós já falamos, solução fisiológica, se possível, realiar um retalho. Para quê? Reduzir riscos. E os curativos, reduzir risco de infecção, estimular a cicatrização, uma retirada atraumática e sem dor, tá? E, obviamente, para favorecer uma boa cicatrização. As coberturas à base de silicone são diversas no mercado e hoje há um consenso de que possamos usá-las, porque ela tem uma boa adesividade, mas uma adesividade que protege a pele, entendeu? Então, dá prioridade para essas coberturas e troca vai depender do produto que eu estou usando, da umidade dessa ferida, pode ser retirado com 2 dias, 3 dias e até 7 dias, dependendo de alguns produtos. Aqui eu tenho uma espuma à base de silicone. Então, se eu tenho uma espuma com silicone, eu tenho uma proteção e um controle de umidade, porque a espuma consegue absorver e reter a umidade. Pode ser trocada até 7 dias. Aqui somente as etapas que nós já falamos, a limpeza da ferida, se possível uma solução fisiológica morna, tirar, né, os coágulos que estejam abaixo do retalho, promover a aproximação das bordas, secar a pele ao redor e nunca aplicar adesivos comuns. Dar prioridade para os adesivos à base de silicone, tá bom? E aqui mais um detalhe, nós vamos fazer o quê? Hoje nós temos várias marcas, né? Não só uma marca. Nós vamos aplicar esse curativo à base de silicone com uma margem de segurança, geralmente 2 centímetros além da borda. Novamente, reforçando a questão de se desenhar a seta na extremidade da fita para indicar qual direção o curativo deve ser removido. Datar, aplicar uma bandagem, uma atadura, aplicar cremes selantes ao redor. A troca do curativo vai depender da capacidade dessa cobertura, quantos dias ela pode ficar, tá? Reaplicar a cobertura se necessário. Caso tenha ocorrido a cicatrização, eu vou deixar sem a cobertura e registrar esse nosso atendimento. Aqui nós já falamos, né,
aqui citando mais alguns outros tipos de curativo, porque eu tenho hidrocoloide que pode ser usado, mas eles oferecem risco, entendeu? Porque eles podem macerar a pele, pode danificar o retalho que está ali presente. Isso aqui é um fluxograma de tudo que a gente já falou, uma forma de atendimento, né? Desde a avaliação até a retirada desse curativo. Chama atenção também para os retalhos. Isso aqui é uma placa de silicone que não é espuma, então não é absortiva. Ela vai deixar o exudato passar para a cobertura secundária. Aqui um exemplo dessa lesão. Né? Nós temos uma lesão por fricção. Observe que é uma pele totalmente frágil, totalmente em risco de novas lesões. E esse daqui são as guidelines que nós usamos, as referências bibliográficas. Então, o mais importante é entender que nós temos uma população crescente de risco, que é o idoso. Então, eu preciso conhecer os fatores de risco para implementar medidas que vão promover a prevenção desse tipo de lesão. Então, eu espero que tenha sido útil e esclarecedor para que a gente possa sempre instituir o melhor tratamento com segurança para o nosso paciente. Um grande abraço a todos, eu agradeço pela participação, né? Hoje nós estamos com mais de 40 mil acessos no canal do YouTube Bate-Papo com Estomaterapeuta e espero que, se vocês gostarem, que vocês possam compartilhar, divulgar esses conhecimentos que vão, na verdade, nos ajudar, nos favorecer a melhorar sempre a nossa assistência. Um grande abraço a todos.